Olá, então nosso objetivo hoje é conversar sobre a esperança messiânica entre os judeus antes de Jesus. A ideia inicial era fazer isso via live no Facebook. Como nós temos uma instabilidade muito grande na rede aqui nestes dias, eu resolvo fazer isso em vídeos menores, né? Eu vou precisar dividir em 3, pelo menos, vídeos. Mas então, neste primeiro, a gente começa conversando sobre a esperança messiânica em si. O que é a esperança messiânica, afinal de contas, né? É claro que quando a gente fala de esperança, a gente está falando sobre essa expectativa desejosa que a gente tem por algo, nesse caso messiânica, então é pela vinda do Messias, né? E aí precisamos entender o que é Messias. E aí eu recorro aos termos em hebraico e em grego. Isso é importante para entender o que estava disponível para as pessoas pensarem no tempo de Jesus, a partir do idioma mesmo, né? Então, em hebraico o termo que dá origem à nossa palavra Messias é Mashiach e significa ungido. Então, quem traduziu o Antigo Testamento para o grego pegou essa palavra Mashiach e traduziu por Christos, que dá a nossa palavra Cristo. Ou seja, e também significa, obviamente, ungido, né? Então, Mashiach, Christos e ungido é a mesma coisa, só que em hebraico, grego e português. E aí, essa palavra aparece no Antigo Testamento, né? Essa expressão de que alguém é o ungido, aparece ligada a reis, mais comumente, né? Todo mundo se lembra que os reis são ungidos, e eu menciono lá em 1 Samuel 12:5, por exemplo, quando Samuel se refere a Saul como o ungido do Senhor, né? o ungido do Senhor, ou Davi mesmo se referindo a Saul também, por Saul ser o rei, lá naquela cena muito famosa, em que Davi pode matar Saul, né? Tem a oportunidade de matar Saul e resolve poupar sua vida. Ali Davi fala que eu não feriria, né, tocaria no ungido do Senhor. Ali o ungido do Senhor é em hebraico Mashiach e em grego é Christos, na tradução desse texto para o grego. É claro que quando se traduz isso para o português, não vai se dizer Messias nem Cristo, vai se traduzir o termo e vai se mencionar o ungido do Senhor. Não só reis são ungidos, né? Os sacerdotes também são ungidos. Arão é ungido lá em Levítico 8, de 10 a 12, e os sacerdotes são referidos como sacerdote ungido lá, por exemplo, em Levítico 4, 16. E toda vez que aparece essa palavra lá no Antigo Testamento, aqui em Levítico, por exemplo, ungido, em hebraico está Mashiach e em grego está Christos. Isso é importante saber, não é só porque, que legal saber que isso é assim em hebraico, isso é assim em grego, não. É importante saber porque as pessoas do tempo de Jesus, quando liam o Antigo Testamento, acessavam essa conexão da palavra, né? Da palavra Mashiach, que eles se liam em hebraico, da palavra Christos, se liam em grego, com essa esperança messiânica da vinda de um tal Mashiach ou de um tal Christos, de um tal Messias, de um tal Cristo, né? A relação dessa pessoa que haveria de vir, então, com os ungidos do Antigo Testamento, reis ou sacerdotes, era percebida quando se usava o idioma mesmo, quando se usava o termo em hebraico ou em grego. Isso a gente perde quando a gente usa o português, porque a gente tem o termo específico para a pessoa que há de vir, né, para o Messias ou para o Cristo, e tem o termo ungido, que fica nas nossas mentes e nas nossas leituras desconectado, né? Um pouco desconectado. Até que alguém diga e lembre, né? Isso aqui é a tradução disso, e aí a gente faça as conexões, mas popularmente no dia a dia a gente não tem isso muito claro. Outra coisa importante para a gente pensar como surge essa esperança messiânica, como ela vai sendo cultivada entre o povo, é mencionar o fato de Davi ter sido um rei, né? Não é o primeiro rei de Israel, né? De Israel unida, né? Como nação unida.
Saul é o primeiro, mas Davi é o primeiro celebrado, né? E há toda uma memória sobre Davi muito forte, por causa da sua história mesmo, da forma como ele é mencionado como um homem segundo o coração de Deus e tudo mais. Mas tem uma profecia que Samuel profere diante de Davi e que faz também o nome de Davi estar associado a essa esperança. Samuel diz lá em 2 Samuel 7, 12 e 14 o seguinte, diante de Davi: quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Veja que esse trono que é prometido estará estabelecido para sempre, né? Não será um trono que durará uma geração simplesmente, é para sempre. E isso na cabeça do povo, então, associa Davi, né, a figura de Davi, a essa figura que haveria de vir, que era para ser esperada ainda. E tanto é assim que isso não fica só nessa cena de Davi, isso repercute nos profetas também, em Ezequiel especialmente, um texto muito famoso de Ezequiel 37, né, um capítulo muito conhecido. A profecia diz o seguinte: meu servo Davi reinará sobre eles. É claro que ele não está falando do Davi literal, aquele mesmo Davi, né? E todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Essa profecia sobre um momento futuro do reino, né? Mas veja que isso pensando em Davi especificamente, mas antes de haver um Davi, antes de Davi existir como rei, já havia falas, né, discursos que nos faziam esperar alguém que haveria de vir. E aí eu recorro a profecias da boca de Balaão, né? A gente às vezes lembra de Balaão só por causa da mula, mas o que ele diz também tem grande importância. Lá em Números 24, 7, ele diz assim: águas manarão de seus baldes e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag e o seu reino será exaltado. Tem uma profecia de um rei especial que haveria de vir. Na tradução grega ainda tem uma expressão mais clara de que virá um ser humano, né? Virá uma pessoa, e essa pessoa é apresentada como especial, então, e apta a erigir esse reino, né? Que se levantaria. E também lá em Números 24, 17, eu o vejo, porém não agora, eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. E veja aqui que essa estrela que procederá de Jacó, né? Isso também fica na mente das pessoas como um alerta para se esperar alguém especial que vem desse povo, né? Desse povo de Israel. Em Deuteronômio 18:15, esse texto também é muito conhecido e parece que ele repercute na esperança que a gente vê escrita no Novo Testamento, né? Deuteronômio 18:15 diz assim: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Como é o momento em que haverá não muito depois, a sucessão entre Moisés e Josué, a gente poderia pensar numa leitura assim, não, aqui ele está falando de Josué. Mas parece que o povo não pensou assim sempre, né? E depois de um tempo, pelo menos, passou-se a ver nesse verso aqui, nessa fala, uma fala no sentido messiânico, né? De que haveria de vir um profeta semelhante a mim, que seria especial dentre as outras pessoas que falariam, né? E aí, no Novo Testamento, a gente vê às vezes, alguém supor assim, será que ele é o profeta? E esse é o texto, né, que faz esperarem esse tal de o profeta, é um profeta especial.
Mas isso aqui tudo faz as pessoas esperarem, né? Esperarem, vocês vejam, alguém que tem uma relação com o rei, com o reino, possivelmente com o sacerdote também, por causa dos termos, alguém que reinaria e teria um momento de êxito. Mas é necessário lembrar também de Isaías, né, e do servo sofredor. Se as pessoas se lembravam dessas promessas messiânicas e não se lembravam de Isaías, elas poderiam tender a ter uma incompreensão a respeito do Messias. É estritamente necessário que se leia Isaías, né? A gente sempre se lembra mais de Isaías 53, né? O final do 52 e o 53. Porque é um momento, né, mais crucial mesmo, o termo aí com todo o seu sentido, porque fala do Messias, né, desse que é prometido, não como um rei simplesmente aqui imediatamente, mas como alguém que vem servir e que padece em favor dos outros. Isso é tão necessário porque basta lembrar da história de Filipe com o eunuco, né, para lembrar como é importante esse texto para o entendimento de Jesus como Messias. Mas nem sempre as pessoas vão se lembrar, nesse cultivo da esperança messiânica, vão se lembrar de todos os textos igualmente. Né? Em alguns momentos podem se lembrar mais de um texto, né? E enfatizar um aspecto do Messias e esperar por um Messias com esse aspecto somente, enquanto em outros momentos podem ter uma visão mais completa ou menos completa. A gente volta a essa questão no final. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque até aqui era o que eu queria falar a partir do que nós temos no Antigo Testamento. É óbvio que há muito mais de esperança messiânica sendo cultivada no Antigo Testamento, mas é só o começo, né? Porque o meu objetivo principal hoje é tratar do que vem mais perto, mais se aproximando dos tempos de Jesus. Então, até aqui sobre o Antigo Testamento. Esse vai ser o primeiro vídeo. No vídeo da parte 2 eu falo sobre o contexto judaico já posterior ao fechamento do que nós temos no Antigo Testamento e aí o que acontece, né? O que acontece que a esperança messiânica vai ganhando formas e vai ganhando formas que vão se refletir no Novo Testamento. Até aqui este vídeo, continue por favor vendo o segundo para a coisa fazer mais sentido. Um grande abraço, até daqui a pouco, Deus te abençoe.